Olá, ouvintes do Eco do Extraordinário. Hoje, vamos explorar um dos episódios mais curiosos e menos conhecidos da ufologia brasileira, o caso Maria Sintra, também chamado por muitos pesquisadores de caso Lins. Antes de começarmos, é importante esclarecer que este episódio possui caráter exclusivamente informativo. Nosso compromisso é com a integridade histórica, o respeito às testemunhas e a análise criteriosa das fontes disponíveis. O caso Maria Sintra é cercado por relatos fascinantes, mas também por lacunas documentais. Como ocorre em muitos episódios da ufologia brasileira das décadas de 60 e 70, grande parte das informações foi preservada por meio de entrevistas, registros de pesquisadores independentes, arquivos ufológicos e memória oral. Existem documentos oficiais relacionados à investigação do CIOANI, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados da Força Aérea Brasileira. Mas muitos detalhes, difundidos ao longo dos anos, surgiram apenas em reconstruções posteriores feitas por ufólogos e entusiastas. Por isso, ao longo deste episódio, vamos separar cuidadosamente aquilo que possui documentação conhecida daquilo que permanece apenas no campo dos relatos e interpretações. Alguns elementos frequentemente repetidos na internet, como mortes misteriosas, desaparecimento de documentos médicos, envolvimento direto do SNI ou marcas inexplicáveis no corpo da testemunha, não possuem comprovação documental confiável até o momento. Ainda assim, o caso continua sendo um dos mais intrigantes da ufologia nacional, justamente por envolver uma investigação oficial da FAB e pelo grau de estranheza do relato original. Então, abra sua mente, mas mantenha os pés no chão, porque aqui no Eco do Extraordinário, o mistério é levado a sério, mas a verdade também. Bem-vindos ao Eco do Extraordinário, um podcast que transporta você para o fascinante universo da ufologia. Entre os inúmeros episódios que compõem a rica casuística ufológica brasileira, poucos carregam uma atmosfera tão singular quanto o caso Maria Sintra. O episódio ocorreu na cidade de Lins, interior de São Paulo, na madrugada de 25 de agosto de 68, envolvendo Maria José Sintra, funcionária do então Sanatório Clemente Ferreira, também referido em algumas fontes como Hospital Serafim Correia, ou Serafim Ferreira. O caso ganhou notoriedade décadas depois, principalmente após a divulgação de documentos ligados ao CIOANI, órgão criado pela Força Aérea Brasileira para investigar relatos de objetos voadores não identificados. Diferente de muitos episódios cercado apenas por rumores, o caso Maria Sintra possui registros oficiais de investigação militar, o que contribuiu para sua permanência dentro da história da ufologia brasileira. Segundo os relatos preservados por pesquisadores da época, Maria José Sintra trabalhava no turno da madrugada quando ouviu ruídos estranhos vindos do pátio do hospital. Ao olhar pela janela, avistou uma mulher desconhecida parada próxima à entrada do prédio. A figura usava uma espécie de capa brilhante e segurava um recipiente metálico semelhante a uma garrafa ou um frasco. A partir desse momento, teve início uma sequência de acontecimentos que transformaria o episódio em um dos casos clássicos da ufologia brasileira.
Para compreender o contexto do caso Maria Sintra, é importante lembrar que o Brasil vivia um dos períodos mais tensos de sua história política. O ano de 68 foi marcado pelo endurecimento do regime militar instaurado em 64, culminando, meses depois, na decretação do AI-5, o Ato Institucional número 5. O ambiente era de vigilância constante, censura e controle das informações. Qualquer assunto considerado sensível ou potencialmente desestabilizador era tratado com extremo cuidado pelas autoridades. Nesse contexto, relatos sobre objetos voadores não identificados frequentemente eram vistos sob duas perspectivas: curiosidade pública ou possível ameaça à segurança nacional. Foi justamente nesse período que o CIOANI começou a atuar de forma mais intensa. O órgão vinculado à FAB investigava relatos de OVNIs com metodologia considerada relativamente avançada para a época, reunindo entrevistas, croquis, análises de testemunhas e inspeção de campo. Embora muitos casos investigados tenham permanecido desconhecidos do grande público durante décadas, os documentos posteriormente liberados mostraram que o governo realmente acompanhava relatos ufológicos com interesse oficial. De acordo com o depoimento atribuído a Maria José Sintra, naquela madrugada, ela ouviu sons semelhantes a estalos ou engrenagens vindos da área externa do hospital. Ao abrir a janela, viu uma mulher parada próxima à entrada do sanatório. A testemunha descreveu a visitante como uma mulher de pele clara, olhos verdes e aparência incomum. Vestia roupas brilhantes de tom azulado ou acinzentado, além de uma espécie de capuz. Em uma das mãos, carregava um recipiente metálico. Maria acreditou inicialmente tratar-se de alguma acompanhante de paciente e decidiu descer para atendê-la. Ao tentar conversar, percebeu que a mulher não falava português de maneira compreensível. Alguns relatos afirmam que ela emitia sons estranhos. Outros mencionam uma comunicação parcialmente telepática. O detalhe mais famoso do caso envolve o pedido de água. Maria teria levado a visitante até uma fonte ou uma torneira do hospital e enchido o recipiente metálico. Durante a interação, observou que o objeto parecia diferente de qualquer material conhecido por ela. Após o breve contato, a mulher teria caminhado em direção ao pátio externo. Maria então observou um objeto luminoso metálico elevar-se silenciosamente e desaparecer no céu. Algumas versões descrevem o objeto como discoide. Outras falam em formato ovalado com vigias iluminadas. O caso chamou atenção suficiente para ser investigado oficialmente pelo CIOANI. Documentos posteriormente divulgados revelam que militares da FAB entrevistaram Maria Sintra, analisaram o local do suposto pouso e produziram relatórios técnicos sobre o episódio. Entre os investigadores envolvidos estava o major aviador Gilberto Zani de Mello, nome importante dentro das pesquisas oficiais sobre OVNIs no Brasil durante aquele período. Os documentos indicam que os investigadores consideraram Maria uma testemunha coerente e emocionalmente estável. Também foram registrados relatos sobre possíveis alterações no solo e na vegetação do local onde o objeto teria permanecido. Alguns pesquisadores posteriores afirmaram que amostras teriam sido recolhidas para análise técnica em São José dos Campos, embora os resultados dessas análises jamais tenham sido totalmente esclarecidas ao público. Um detalhe importante: diferentemente do que muitas versões modernas afirmam,
Não existem evidências documentais confiáveis de que Maria Cintra teria morrido em decorrência do episódio, nem registros oficiais de queimaduras misteriosas, laudos médicos anômalos ou desaparecimento de prontuários. Grande parte dessa narrativa surgiu décadas depois, em reconstruções ufológicas sem comprovação documental sólida. Com o passar dos anos, o caso Maria Cintra ganhou diferentes interpretações dentro da ufologia brasileira. Ainda assim, alguns dos elementos mais conhecidos do episódio possuem respaldo em entrevistas atribuídas à própria testemunha. Um dos registros mais importantes é a entrevista concedida por Maria José Cintra ao pesquisador e ufólogo Walter Buller, posteriormente preservada em arquivos históricos da ufologia brasileira e hoje disponível em registros audiovisuais recuperados por pesquisadores independentes. Nessa gravação, Maria relata diretamente o encontro ocorrido no Hospital de Lins, durante a madrugada de 25 de agosto de 68. Segundo seu depoimento, a estranha visitante aparentava ser uma mulher de aparência incomum, usando roupas brilhantes e carregando um recipiente semelhante a uma garrafa metálica. Durante a interação, Maria afirmou que a entidade pronunciava repetidamente uma palavra que ela compreendeu como embaúra. Na entrevista, Maria descreve que não conseguia identificar o idioma utilizado pela visitante, mas a palavra ficou gravada em sua memória justamente pela repetição insistente durante o contato. O detalhe acabou se tornando um dos aspectos mais emblemáticos do caso e frequentemente citado por pesquisadores da ufologia nacional. O valor histórico dessa entrevista é significativo porque ela preserva o relato da própria testemunha, evitando partes das distorções criadas ao longo das décadas por reconstruções orais e versões dramatizadas do episódio. É justamente através desse material que se confirma que o termo embaúra faz parte do núcleo original do caso, e não apenas interpretações posteriores surgidas na internet ou em recontagens modernas. Ainda hoje, o significado da palavra permanece desconhecido. Pesquisadores tentaram relacioná-la a expressões indígenas, fonéticas estrangeiras e até possíveis corrupções linguísticas, mas nenhuma hipótese foi confirmada de forma conclusiva. Mesmo com as incertezas, o episódio permanece relevante dentro da ufologia nacional por um motivo simples. Ele foi oficialmente investigado pela Força Aérea Brasileira. O caso Lins se tornou um dos exemplos mais conhecidos da atuação do Cioani, especialmente após a abertura de documentos militares ligados à ufologia brasileira nas décadas de 90 e anos 2000. Pesquisadores como Ademar José Gevaerd ajudaram a divulgar novamente o episódio em revistas, palestras e programas especializados. Além disso, o caso frequentemente aparece em listas de ocorrências ufológicas clássicas do Brasil, ao lado de episódios como o caso Antônio Vilas Boas, a Operação Prato e o caso Varginha. O caso Maria Cintra continua sendo um dos episódios mais intrigantes da ufologia brasileira justamente por caminhar na fronteira entre documentação oficial e narrativa oral. De um lado, existem registros reais de investigação conduzidas pelo Cioani e depoimentos preservados em arquivos ufológicos. Do outro, há décadas de reconstruções, interpretações e acréscimos que ampliaram o mistério em torno da história. Talvez nunca saibamos exatamente o que Maria José Cintra viu naquela madrugada de agosto de 68 no Hospital de Lins. Talvez tenha sido um fenômeno ainda desconhecido. Talvez uma interpretação extraordinária de um acontecimento incomum, ou algo que permanece além da nossa compreensão atual. Mas independentemente da explicação final, o caso se mantém vivo porque toca em algo profundamente humano,
nossa necessidade de compreender o desconhecido. E enquanto existirem perguntas sem respostas olhando para o céu, histórias como de Maria José Cintra continuarão ecoando através do tempo. As fontes foram: Revista UFO, o caso Lins, contato de 3º grau. Portal Vigília, encontro noturno no hospital, o emblemático caso Maria Cintra. Revista UFO, o que revelam os novos documentos do CIOANI. Revista UFO, CIOANI, o sistema oficial da FAB que revelou os primeiros estudos militares sobre UFOs no Brasil. Notícias Ufológicas Wiki, o caso Maria Cintra, 1968. MUFON Canadá, A Glass of Water to an Alien. Arquivos históricos do CIOANI disponíveis no Arquivo Nacional. Pesquisas e entrevistas compiladas por ufólogos brasileiros independentes ao longo das décadas de 70 a 2020. O que você acha? O que podemos tirar destes relatos? São coincidências? Fenômenos naturais mal interpretados? Ou estaríamos diante de evidências concretas que estão muito além da nossa compreensão? Seja como for, esses casos continuam sendo estudados e debatidos todos os dias, mantendo viva o mistério sobre OVNIs no Brasil e no mundo. Se você gostou deste episódio, siga o nosso podcast, compartilhe com seus amigos e nos conte: você já presenciou algo inexplicável nos céus? Faça um comentário neste episódio. Classifique nosso podcast com a quantidade de estrelas que você acredita que merecemos. Isso ajuda muito a manter este projeto no ar e a espalhar o eco do mistério por ainda mais ouvidos. Nós estamos aqui na cidade de Lins, na residência de Dona Maria José Cintra dos Santos. Essa senhora, alguns anos atrás, no local em que trabalhava, no hospital da cidade de Lins, ela teve um contato imediato de 3º grau. Contato esse muito importante e que nós transcreveremos a partir de agora aos ouvintes. Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Dona Maria, por gentileza, só poderia nos narrar o que foi que houve com a senhora alguns anos atrás? Eu estava dormindo, quando eu acordei com um barulho, que nem uma embreagem. Abri a janela, quando abri a janela, vi uma mulher lá embaixo. Peguei e disse para ela: espera um pouquinho que eu já vou aí, abrir a porta. Levantei, abri a porta, quando abri a porta tinha uma mulher, com altura média, clara, e os olhos verdes, e pegou e eu dei a garrafa para ela. Eu segui o bebedouro, enchi a garrafa, tornei, enchi a garrafa, travei para ela. Ela tirou a canequinha assim, tirou a água e ainda tomou. Entreguei a garrafa para ela, falei: a água é boa. E do lado assim tinha um carro do administrador, do outro lado do médico plantão. Ainda eu disse para ela: esse aqui é o carro do administrador e esse do médico plantão. Eu não falava para mim. Seguimos o corredor, abri a porta e entreguei a garrafa para ela. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaúra, e seguiu o caminho. Quando ela seguiu o caminho, se ela tivesse ido para o caminho certo, eu não tinha visto nada. Ela veio de pegar e ir para o caminho, ela entrou no canteiro. Quando ela entrou no canteiro, tinha um aparelho alto dessa altura assim. Ela entrou com a maior facilidade. Entrou, o mesmo barulho que fez para descer, fez para subir. Subiu, que escureceu tudo, apagou toda a luz, que no escuro ficou só aquele cartão iluminando. Daí eu gritei bastante, teve gente que ouviu, mas como é lugar de fazer internação, pensou que era internação que estava fazendo. Daí eu cheguei,
E fui lá no quarto do administrador que morava ali também, bati e contei pra Luz o que está acontecendo. Daí eles começaram a rir, eu falei, então já teve bom, agora não tá mais bom pra mim, eu vou me embora, não fico mais aqui. E fiquei o dia inteiro suando e fazendo xixi, que eu fiquei doente desse jeito, fiquei o dia inteiro. Daí o administrador falou, esse negócio não tá sério, ela não mente, quem sabe tá louco. Eu falei, não tô louca não tô louca e não tô mentindo, fiquei bravo. Daí veio gente do exército, viu o citar meu, dela que estava ali, veio tudo, aí tudo socorreu. Quando foi ali a pouco, o Josué pegou e telefonou para mim. Eu peguei e contei para ele, ele sem minha ordem, pegou e publicou sem minha ordem. Quando é daí, no outro dia, estava em barulhão, tudo aquela gente arada fazendo caçoada de mim, tudo me deixaram, quando não fiquei louca porque não tem intenção de louco na minha família, não tem louco nenhum. Mas judiaram bastante de mim. E, dona Maria José, por favor, qual a idade da senhora atualmente? Agora eu estou com 62 anos. E na época só tinha quantos anos? Quantos anos vai vir? Estava com 56 anos. Foi então em que ano que aconteceu isso? 1978? É. Então veja bem, a senhora estava no hospital porque a senhora... Eu morava aí no hospital. Era residente aí no hospital. E que horas mais ou menos aconteceu isso? Era de madrugada, porque logo... Era 3 horas da madrugada, porque logo clareou o dia. 3 horas da madrugada. A senhora ouviu então o ruído lá fora, foi isso? Eu vi o ruído, que nem uma embreagem de um carro, quando sai assim. Depois fez a mesma moto para subir. E a porta estava aberta? Não, a porta estava fechada, porque é sobrado, eu para a janela, puxei a persiana e vi a mulher lá, falei, só espera aí que eu vou abrir a porta. Ah, então quer dizer, a senhora estava lá dentro do prédio do hospital. A senhora ouviu aquele ruído e... Não, perto da porta do meu, perto da janela do meu quarto, que ficou canteiro assim. Daí eu fui lá, abri a porta, a mulher entrou, deu a garrafa, falei, é água que ela quer. Eu que pensei que ela não pediu água. Fui com ela no bebedouro, enchi a garrafa com água, já tirou uma canequinha assim, e bebeu, Tudo que eu falava para ela, fazia, não respondia. E essa mulher, como que ela era assim, aparentemente? Ela estava com um guarda-pó, um lenço amarrado assim, o guarda-pó, o lenço amarrado assim, aqueles olhão verde, um olho verde e... Com licença. Esse ruído que nós estamos ouvindo é que está chovendo demais aqui no momento, então pedimos desculpas pelo barulho que está fazendo ao fundo, que é uma tempestade que está caindo no momento. Daí eu peguei e vi aquele ruído e falei, uma carona para mim. Daí eu estava falando, eu dei a caneca para ela, ela virou a caneca, tomou água, daí ela pegou, seguiu o caminho, desde ir pro caminho ela entrou no canteiro. Quando ela entrou no canteiro, daí que me despertou. Ela entrou, o mesmo barulho que vai para descer, vai para subir. Foi embora. E quando a senhora abriu a porta, ela não falou palavra nenhuma, né? Nenhuma. Disse nada. E quando a senhora perguntava algo para ela simplesmente fazia o quê? Só fazia Então ela estava evitando que a senhora percebesse que ela não era uma mulher aqui da Terra. Não sei como é que é. Isso eu não sei se é. É só fazer E quando foi embora, despediu, bateu assim no meu embaúra e foi embora. Embaúra? Então seria o quê? Seria talvez um... Relógio, né? Ah, então... Falou relógio, pegou na minha mão, bateu e... Embaúra, então significava um adeus, um até logo. E a senhora, dona Maria, a senhora observou se tinha mais alguém com ela? Dentro do aparelho tinha outra pessoa, com uma luz cor de alpaca, a luz do aparelho era cor de alpaca, tinha outra pessoa, que eu vi quando virou a mão, subiu. Tinha outra pessoa, mas não sei se é homem ou se é mulher. Que tinha. E qual era o tamanho mais ou menos do disco que a senhora viu? Era um pratão enorme, um pratão enorme. De que tamanho mais ou menos? A altura era assim,
1 metro de altura? 1 metro assim, de altura e embaixo um tractão. Mas ele estava assim, encostado no solo ou estava assim no alto, no ar? Então assim, tinha uma coisinha assim para subir, estava assim, encostado, ela entrou, foi embora. E a altura do disco, como é que era assim? No todo? Um finão. Você já viu um fino? Desse finão de ferro? Era o formato desse finão. Finão aferona. Igual um sino, mais ou menos, hein? Mas tinha quantos metros de altura? 1 metro? Isso eu não reparei. Ele era assim. Mas tão pequeno, apenas com 1 metro de altura, dava para entrar uma pessoa lá dentro? Dava assim, uma escadinha assim, ela entrou. Foi embora. De longe assim da porta. A gente estava parado. Eu estava parado assim, entrou aqui. E o disco estava parado uns aqui, naquela árvore, naquele bambu lá. Daí, Uma distância de 15 metros da senhora, então, aproximadamente. eu não sei quantos metros, mas quer dizer que ele tem naquele bambu aí do vará. A senhora notou a cor da roupa dela? Qual era? A roupa dela é uma cor de alpaca, uma cor cinza. Uma cor cinza. E ela estava com o rosto, logicamente, descoberto, não usava nenhuma máscara. Não. Nada de máscara, só lenço assim. Um lenço? Que cor era o lenço? Da mesma cor do roupão, assim. Amarrado assim. Só isso. Estava com o lenço encobrindo a cabeça, o cabelo dela, logicamente. Ficava só o olho de fora, assim. Amarrado assim. E a boca dela, o Como nariz? gente como a gente, uma mulher bonita, mais ou menos, ela tem 30 anos, mais ou menos. 30 anos. Uns 30 anos. Bonita, uma pele bonita. E que altura mais ou menos ela tinha? A altura média. E as mãos dela, só chegou a ver as Não mãos? como a gente. 5 dedos normais? Tudo, gente como a gente. www.portalburn.com.br. Então, só teria mais alguma... Deixa eu ver. Aquela água que ela pediu para a senhora água? Ela não chegou a pedir, ela me deu a garrafa, eu que enchi a garrafa d'água. Daí ela tirou a canequinha, que não viu que estava saindo água da biquinha, tirou a canequinha e encheu a canequinha e tomou água. Então ela chegou com uma garrafa nas mãos? Uma garrafa maravilhosa. Como era essa garrafa, dona Maria? Toda trabalhada, eu já procurei por todo lugar para ver se achava uma garrafa daquela, não vejo. Foi em São Paulo, nessa cidade de luta. Né? Brilhava a garrafa, uma garrafa maravilhosa. E a senhora chegou a colocar a água dentro da garrafa? Eu que enchi a garrafa. Eu que enchi a garrafa, assim. Depois dei na mão dela. Quando eu acabei de encher a garrafa, ela pegou a canequinha e tomou água com a canequinha. E a canequinha, como era a canequinha? Uma canequinha assim, compridinha, assim, com asinho. Como as nossas aqui, né, da terra, né? Não, é diferente. É. Como diferente, dona Maria? O formato da canequinha é assim, ó. Olha pra você ver. O formato da canequinha é assim. Assim e asinha assim. Era meia quadrada, É então? meia quadrada, Porque meia... as nossas canecas geralmente têm um formato ovalado, né, arredondado. Essa era meia quadrada. Canequinha bonitinha e a garrafa. No outro dia eu amanheci branca assim. Eu não tinha cabelo branco, no outro dia eu amanheci sapecada. O olho sapecado, o cabelo todo branco. Puxa, O clarão da filtração. do disco, né? Amanheci desse jeito. E amanheci, fiquei uma mulher impressada, porque eu não tinha problema de urina. Quando eu venho vontade de urinar, seja onde for. Se não tiver lugar, seja onde for, eu faço xixi. Não tem vergonha de falar pro senhor. Eu fiquei com esse problema. Não, viu, dona Maria? Aliás, esse tipo de reação fisiológica é normal na maioria dos contatos de terceiro grau. Essas reações fisiológicas são normais. Então, normais assim, dentro da pesquisa, né? Para a senhora deve ter um desconforto total. A gente lamenta tudo isso, mas infelizmente, né? São coisas que vai acontecendo várias vezes. Fiquei doente. E uma pergunta que eu queria fazer à senhora. A senhora tem tido alguns sonhos esquisitos depois daquele acontecimento? Graças a Deus, não. Nunca mais você sentiu nenhuma assim, intuição de que eles estariam por perto da senhora? Não. Nunca mais você teve então nenhum tipo de contratempo sobre esse assunto, né? Nunca mais, graças a Deus.
Não, mas eu não quero cantar muito, só apenas uma pergunta final. O senhor teria mais alguma informação, assim, que o senhor se lembra agora, para acrescentar alguns detalhes que talvez tenha esquecido de narrar? Não lembro mais. Só que eu fiquei muito nervosa, que o pessoal pensava que eu fosse ficar louca. Me perturbaram tanto que me deixaram doente. E quando o disco saiu, ele observou, as luzes se apagaram, as luzes do prédio, A luz do sanatório inteiro, até de luz pagou. A luz pagou tudo a luz, estamos tudo no escuro. Puxa, Quando subiu aquilo, ficou tudo no escuro, pagou toda a luz. então isso é uma prova. Quando gente de mim falou que não tinha motivo nenhum para a luz pagar, pagou todas as luzes. Bom, mas então era isso que eu queria ouvir da senhora, e nós agradecemos sinceramente esse sacrifício que a senhora fez, porque a senhora nos disse que fica muito constrangida quando relembra esse fato, né? Que a maioria das pessoas riam da senhora, a taxaram de mentirosa, não é isso? Mas que são reações normais sobre esses acontecimentos ferozes, e a senhora há de desculpar todas essas criaturas que assim agiram, porque realmente a coisa é muito assim complexa, muito polêmica, palpitante, então é normal que todo esse tipo de reação aconteça nessas ocasiões. Nossa, boa tarde e muito obrigado à senhora. O senhor pode dar o endereço, que quando eu for lá na minha filha, eu vou lá conversar com o senhor. Pois não, nós iremos dar o nosso endereço à senhora, e depois quando for a São Paulo, nós teremos imenso prazer em conversarmos novamente, viu? Muito obrigado e boa tarde. Sempre às ordens. O Geone agradece a Nilson Ciccone pela gentileza da cessão desta fita para uma cópia ao nosso grupo. Hoje é dia 6 de julho de 1986. Nossos agradecimentos.